jornalista, bandeirante. Gilmar Mendes anunciou que não vai levar em consideração o pedido de Jorge Messias, que, na condição de advogado-geral da União, solicitou que o Gilmar Mendes reconsiderasse a liminar que emitiu, determinando mudanças, não só no rito, mas em toda a estrutura jurídica de processos de impeachment para ministros do Supremo Tribunal Federal. Messias, inclusive, sem pedir uma espécie de cancelamento, isso não faria sentido, ele pede que haja suspensão do efeito da liminar e que a decisão seja tomada pelo plenário do Supremo. Não importa se por meio virtual ou se em reunião ali no plenário físico do Supremo. Esse foi o pedido. O Gilmar, sem entrar nos argumentos do Jorge Messias, sem abordá-los, sem discuti-los, ele diz que esse pedido não faz sentido, que a reconsideração não é um meio jurídico para derrubar ou suspender os efeitos de uma liminar. Além de ter mencionado de passagem que a ação da AGU foi extemporânea, porque ele disse que enviou para o Senado. O Alcolumbre não pode dizer que foi surpreendido, mas mandou para o Senado, para a Presidência da República, para a PGR, para a AGU, o que seria anunciado na liminar. Aí, cada um, segundo o Gilmar, respondeu com uma colaboração, uma opinião. A AGU não respondeu. E depois, então, o Jorge Messias apareceu com esse pedido. Bom, o Gilmar Mendes, embora esteja amparado do ponto de vista legal e constitucional para refutar um pedido de reconsideração e para a suspensão dos efeitos da liminar, ele não enfrenta, na sua resposta, os argumentos de Jorge Messias. E aqui há algo essencial. Nesse pedido do Messias, ele aponta, ele não se limita a pedir a reconsideração, ele aponta os erros contidos na liminar. Erros, sobretudo, conceituais. É algo muito mais profundo do que mera formalidade jurídica. Aqui está dito isso aqui, não pode. Aqui se anuncia tal coisa e juridicamente isso não se sustenta. Não. Há, no documento emitido pelo Jorge Messias, uma manifestação conceitual. E o que se espera, ontem até Ronald Gimenez e eu dizíamos o quanto será interessante se houver a decisão, a pedido de algum dos ministros, para que o caso vá para a discussão no plenário físico. Porque o plenário virtual, cada um vai lá, apresenta seu voto, então alguém vai lá 10 da noite e vota, o outro vai lá, faltando 1 minuto para meia-noite e vota, o outro vota às 4 da manhã, quando quiser, mas apresenta o voto. No plenário físico, é preciso argumentar e fica aberta a possibilidade de embates, como já vimos várias vezes. Assistimos a vários debates sobre interpretação da Constituição. E por que será interessante se houver essa decisão?
para que os ministros enfrentem os argumentos apresentados pelo Jorge Messias, para que eles respondam, ou concordando com o Jorge Messias, ou dele discordando. Mas há, nesses argumentos, há questões que parecem irretocáveis. Ou seja, o Jorge Messias tem razão quando aponta erros conceituais, que vão além de formalidade jurídica. E ele pediu a reconsideração, que já foi rejeitada, né, como falamos, pelo Gilmar Mendes, mas solicita a suspensão da medida até o julgamento das ações que norteiam o caso. Quem foi ao Supremo? Foi um partido político, Solidariedade, e, portanto, não se pode dizer que o Congresso estava alheio ao tema. Foi um partido político e uma associação de magistrados, entendendo que há incompatibilidade entre o texto de 1950, a lei do impeachment de 1950, e que passou a valer, para valer em 51, com a volta de Getúlio Vargas ao poder. Inclusive, houve movimentos para que a nova lei fosse acionada para destituir Getúlio Vargas. Isso não aconteceu, como todos os brasileiros sabem. O desfecho foi dramático. 54. Getúlio tirou a própria vida, exatamente em 24 de agosto de 54. Mas isso já foi rejeitado, o pedido de reconsideração, etc., já foi rejeitado. Então o Gilmar respondeu a uma ação. E muita gente tem criticado o tipo de ação, mas isso é um equívoco, essa crítica. Porque não se trata de verificar a constitucionalidade de uma lei recente, de uma lei que foi aprovada ontem, ou anteontem, ou na semana passada. Mas trata-se de observar se há recepção na Constituição de 88 a plenitude do texto da lei de impeachment de 1950. O que diz Gilmar Mendes? Então, o recurso foi correto. O recurso utilizado, a via utilizada, o tipo de ação é o tipo de ação correto para verificar se uma lei muito antiga e já é executada, realizada, observada, se ela, e no caso para presidente da República, né? Primeiro com Fernando Collor, e portanto era o recurso adequado, era a ação adequada, o tipo de ação correto. Aí o Gilmar respondeu, mas respondeu com uma liminar. Não foi apenas um mero voto, foi uma liminar, ou seja, a vigência imediata. A liminar, claro, pode ser derrubada por uma maioria de ministros do Supremo, é óbvio, e passará por esse crivo. Mas até lá está valendo a liminar do Gilmar. Mas o que é importante é o que diz o Procurador-Geral da República. Antes, vamos lembrar o seguinte: a Constituição de 88 não diz os procedimentos para impeachment de ministro do Supremo. Não, isso não existe. Mas há um acolhimento, sim, ao texto de 50. Ele não é derrubado pelos constituintes que fizeram a Constituição de 88. Mas ali você tem uma nova referência, um novo parâmetro, uma nova carta. E é claro que o Supremo pode chegar à conclusão que há incompatibilidade entre princípios intocáveis da Carta, da Constituição, e a Lei de 50. É um direito do Supremo. O que não é direito do Supremo é dizer o seguinte, seja um ministro ou um conjunto de ministros: olha,
essa lei é incompatível com a Constituição. Então, a partir de agora, o que vale é o seguinte. Não, esse o que vale é o seguinte não é papel do Supremo. E foi o que o Gilmar Mendes fez. Ele apontou incompatibilidades, exatamente os trechos em que ele, na liminar, estabelece mudanças, é porque ali ele viu incompatibilidade. Porém, o Gilmar Mendes não se limitou a isso. Ele não se limitou a dizer, olha, isso aqui é inconstitucional e, portanto, o Congresso deve fazer um novo texto. Esses pontos, esses artigos da Lei de 50 não foram acolhidos, né, como eles gostam de dizer, pela Constituição de 88. Mas quem pode dizer como será então é o Congresso. E continua podendo fazer isso com uma PEC. Ou seja, inserindo na Constituição um texto que pode ser a reprodução integral ou parcial da Lei de 1950. Mas esse é um papel exclusivo do Congresso. Proposta de emenda à Constituição. Não do Supremo Tribunal Federal. Claro, ao dizer tal coisa é incompatível com a Constituição, portanto é preciso fazer tal coisa, o Gilmar entende que está limitado pelas atribuições do ministro do Supremo. Os seus argumentos posteriores a liminar indicam que ele não enxerga qualquer iniciativa legislativa na sua decisão. Mas o efeito prático é que há sim uma iniciativa legislativa. Mas não é só isso. Quando a Lei de 50 está à disposição, quem se interessar vai encontrar facilmente. Lei de impeachment de 1950, que é a que está valendo hoje na legislação brasileira. Agora, o que ele aponta, o Jorge Messias, é um problema conceitual. Ele diz: não há como se depreender do texto constitucional, como pretendem os autores, que somente o Procurador-Geral da República poderia deflagrar o processo de impeachment em face de ministro do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, diz a AGU, portanto Jorge Messias, o acolhimento de tal pedido implicaria a atuação dessa Suprema Corte, olha a expressão que ele usa, como uma espécie de legislador substitutivo. Ou seja, ele está dizendo, essa liminar é um ato legislativo. O poder de dar liminar é de um juiz. Agora, ela, na verdade, está estabelecendo uma nova norma legal. Não é uma leitura da Constituição apenas. Ó, isso aqui entra em choque com tal determinação constitucional. E aí, você pode até discutir o que há de subjetivo na tal determinação constitucional, é para isso que existe o Supremo. É um colegiado. Por isso que dificilmente há votação unânime. Podem discutir. Mas não legislar. A liminar não pode ter uma nova lei embutida no seu texto. Esse parecer é assinado pela secretária-geral de Contencioso, a Isadora Cartacho, e pelo Jorge Messias, indicado pelo Lula para ocupar a vaga aberta no Supremo com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Exato. E aí vem aquele papo. Como estamos em tempos
de barbárie, ou seja, a razão é colocada de lado. E há uma tendência ao discurso fanatizado, infanto-juvenil, desprovido de lógica, de base teórica. Uma das consequências é a profusão de teorias conspiratórias. Uma delas, paupérrima, de resto, paupérrima, porque tem teoria da conspiração que é muito bem elaborada, né? Muito bem elaborada. Mas essa é paupérrima, porque começaram a sugerir que Gilmar, Jorge Messias e o governo estão todos de acordo. Ô Gilmar, você lança essa, o Senado ficará furioso, e aí o Jorge Messias aparece contestando, e com isso o Jorge Messias pode ganhar votos no Senado. Quer dizer, é uma teoria da conspiração muito pobre, desprovida de lógica, inteiramente desprovida de lógica. É preciso, pelo menos, algum apelo racional para que uma teoria conspiratória seja considerada, né? Mas essa não tem qualquer valia. É paupérrima. É apenas isso. Teoria conspiratória como resultado de uma fanatização do pensamento, que se torna infantil nas suas elaborações, porque tudo tem de caber no objeto do fanatismo. O objeto do fanatismo tem que ser venerado, ainda que com teorias e pensamentos paupérrimos. Tudo tem de desembocar ali. Então isso aí é perda de tempo. E claro, aquela que é mais simplista, mas é claramente algo que vem à mente das pessoas e o cara joga. Joga no noticiário, joga no texto, põe lá no jornalão. Ah, o Jorge Messias está fazendo isso para ganhar simpatia de senadores. Pode ser? Pode ser. É para escrever lá alguma base, alguma fonte, algum fundamento nos fatos, né? O eu acho é muito fraco, né? O eu acho é muito fraco. E Messias, ele diz algo muito interessante, que a legislação garante que os crimes de responsabilidade de autoridades devem ser processadas e julgadas pelo Senado a partir do quórum de 2/3. Ah, o Gilmar colocou 2/3. Não, o que o Gilmar ataca é que basta uma maioria. E essa maioria é do quórum, hein? Para que haja abertura de um processo. Isso, de fato, é muito ruim. Por quê? No caso de processo de impeachment do presidente da República, você tem um grande crivo, que é a Câmara dos Deputados. A Câmara autoriza o Senado a julgar, não obriga o Senado a julgar. O Senado pode refutar. Então você tem dois grandes filtros. Primeiro passa pela Câmara. E aí, 3/5. Não é qualquer maioria que
produzirá essa autorização. Aí, Senado. No caso de ministro do Supremo, não. Ou Procurador-Geral da República. Não. É tudo no Senado. E a lei de 1950 fala a respeito de crimes de responsabilidade que podem ser observados em ação de um ministro do Supremo. Inclusive a alteração de voto, depois do voto já fechado, computado, votar numa ação em que aquele ministro está comprometido, por alguma razão, ele tem envolvimento pessoal com aquele assunto. E além, claro, de falta de decoro, etc. Tudo isso pode levar. E aí, você precisa de maioria, no caso seriam 41 senadores. Mas pode ser muito menos, dependendo do quórum, não é? Aí vem um outro ponto. Lá na frente, para aprovar, aí são 2/3. E mais, aquilo que é automático para o presidente da República, que é, sofreu impeachment, foi deposto, há um tempo em que o deposto deve ficar inelegível. No caso de ministro do Supremo, seria não poder ocupar cargo público algum até, no máximo, 5 anos. Mas isso também, no caso de ministro do Supremo, deve passar por votação. Isso é o que está na lei de 1950, com as modificações feitas, algumas inclusive na década de 90. E outras já na passagem do século XX para o século XXI. Então, o que essa lei diz? Qualquer cidadão pode pedir. Claro, não é chegar lá e falar, eu quero pedir o impeachment daquele ministro lá porque eu acho que ele errou. Não. E nunca pode ser porque não gostou de uma decisão do Supremo ou especificamente de um ministro ou do voto de um ministro. Isso não dá fundamento para impeachment de ministro. É preciso apontar crime de responsabilidade e com documentos. E aí você tem toda a tramitação, comissão, votação na comissão, prazos largos para que a defesa conheça toda a peça e apresente seus argumentos. Tudo isso está previsto, até que chega o momento da votação. Tem prazo largo para a defesa, para que o ministro do Supremo vá até o Senado e se defenda, ou seu representante legal. Mas o pedido pode ser de um senador, pode ser de um deputado, mas pode ser de um cidadão que não tem cargo público. É o que diz a lei. E o Gilmar está dizendo, na sua decisão de caráter liminar, é que só o Procurador-Geral da República pode apresentar uma denúncia de crime de responsabilidade de um ministro do Supremo. Só o Procurador-Geral da República e mais ninguém. E aí, o Messias argumenta que a formatação preserva o fundo democrático do controle social para processo de impeachment. E diz, o Senado Federal, ao exercer essa atribuição, não pode deixar de zelar pela tutela desse preceito fundamental, sob pena de vulneração da separação dos poderes e do próprio Estado democrático de direito. Eis que isso configuraria ingerência arbitrária de um poder sobre o outro. Ele foi muito firme nos seus argumentos e discutindo conceitualmente o teor da liminar. E diz, trata-se de uma conciliação normativa auspiciosa e, atenção, que prestigia a importância da iniciativa popular
mediante uma canalização mais adequada. Está defendendo que o cidadão, sim, possa apresentar esse pedido. E diz, todavia, dada a natureza dessa alteração normativa, sua implementação deve se sujeitar ao crivo do Congresso Nacional. Então, o Gilmar pode dizer, claro, não. Esse pedido de reconsideração não é acolhido juridicamente, não tem base jurídica. Perfeito. Está correto. Até porque já houve um caso anterior em que o Lewandowski, que ainda era juiz do Supremo, e o Lewandowski proferiu uma decisão assim, descartando esse tipo de recurso. Perfeito. Está tudo bem. Agora, é preciso enfrentar os argumentos conceituais que o Jorge Messias está apresentando. Ele não está dizendo, não, o texto de 50 é plenamente constitucional. Não, até porque essa é uma decisão do Supremo. O que ele está dizendo é que claramente há uma ação legislativa na decisão de Gilmar. E Gilmar não é legislador. Ministro do Supremo não é legislador. E está dizendo também que há um princípio que não pode ser lançado fora. O princípio da iniciativa popular. Que pode ser de um cidadão. Pode ser de 1 milhão de cidadãos. Pode ser 2 milhões de pessoas assinam, mas podem ser 2 pessoas. 2 pessoas ou 2 milhões de pessoas, não importa. É iniciativa popular. E aí você colocar na mão de uma pessoa e confiar inteiramente que essa pessoa não faltará a essa responsabilidade, o Procurador-Geral da República. Ah, mas esse aí não interessa, esse aí. É o cargo. Depois haverá outro e outro e outro. Para os dois lados. Como ao tentar a sua recondução, ele passa de novo pelo crivo do Senado, ele pode querer agradar aos senadores. Mas pode também querer agradar ao Supremo. A PGR trabalha o tempo todo com o Supremo. O que Jorge Messias aponta é muito sério e tem profundidade conceitual, tem substância conceitual. E isso tem de ser discutido, sim, pelo Supremo Tribunal Federal. Jornalismo